Glória a Deus. Tem que se aceitar também. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de nós lermos a apostila, eu gostaria de responder a uma pergunta que faz muito tempo que me foi feita. Eu acho que essa pessoa que fez a pergunta até esqueceu, mas estava lá no meu zap, eu não apaguei a pergunta, falei no momento oportuno, e aí foi, hoje eu me lembrei, fui lá, estava lá, e até foi a Ana que perguntou, por você não veio hoje, mas eu vou responder. Ele fica gravado, ela assiste, então vocês passam para ela. A pergunta está no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 6, versículo de número 27. Um versículo muito conhecido. João 6, 27, e diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Amém? Então a pergunta é: o que é este selo? Seria o Espírito Santo ou alguma coisa assim? Porque nós somos, quando a Bíblia fala que nós somos selados, é a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui no caso, se nós formos ler João, capítulo de número 3, versículo de número 34, diz assim: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Glória a Deus. Está falando a respeito de Jesus. Jesus, Filho de Deus, ele tinha o Espírito Santo sem medida. Não tem como quantificar a presença do Espírito Santo em Jesus, né? E em nós podemos quantificar? Depende. Nós vemos o profeta Eliseu pedindo o dobro, né, da porção de Elias. Então, se ele pediu o dobro, porque existia uma quantificação, né? Existem alguns grupos dizendo que nós também podemos ter o Espírito sem medida, mas eu não acredito muito, porque o Espírito sem medida nos tornaria numa santidade tão perfeita e tão suprema, quase que como sem pecado. Nós não somos sem pecado nenhum. Nós desfrutamos da graça de Deus e recebemos o perdão dos nossos pecados. Talvez no momento em que você recebe a Jesus, você ter o Espírito de Deus na sua plenitude, eu acho um pouco exagerado, mas enfim, talvez possamos usufruir da presença do Espírito Santo e dos seus dons, né? E também eu acredito que principalmente nós devemos aprender a ouvir o Espírito Santo e obedecer. E como foi ministrado aqui na última ceia, aprender quando estamos entristecendo o Espírito Santo e perceber isso, né? Isso que é muito importante, porque não adianta nós pedirmos porção dobrada do Espírito Santo se tem uma torneira aberta aí, né? Do jeito que vem, vai, né? Mas vamos à pergunta, este selar que diz: Deus, o Pai, o marcou com o seu selo, seria a presença do Espírito Santo? Na realidade, o que o texto está dizendo aqui não é exatamente a presença
do Espírito Santo. Se nós temos alguns versículos para cima e outros para baixo, nós vamos ver que havia uma multidão que havia sido alimentada com o pão que Jesus havia lhes dado através do milagre. E no dia seguinte procuraram a Jesus. E Jesus lhes disse: vocês me procuram não pelas palavras que eu lhes disse, mas pelo pão, né? E porque vocês encheram a barriga. Vocês se fartaram de pão ontem e hoje vocês estão com fome de novo e querem que eu lhes dê mais pão. Mas não foi nem pelos milagres, nem pelas minhas palavras, nem pelo ensinamento. E aí Jesus fala isso para eles: trabalhem não pela comida que perece, mas pela que permanece, aquela que vai para a vida eterna. E que comida é essa? Essa comida é a comida que o Filho do Homem pode te dar. Mas como que o Filho do Homem pode te dar? Porque o Filho do Homem tem para dar. Ele diz no versículo 28: que faremos para executar as obras de Deus? Vocês me perguntam. Ele responde: a obra de Deus é esta: creia naquele que ele enviou. Então o que Jesus estava ensinando para aqueles homens é: vocês estão com a visão deturpada, vocês estão buscando as coisas terrenas através da minha pessoa. Vocês têm que buscar em mim as coisas que não são terrenas, aquilo que não perece, as coisas que são do céu. E as coisas que são do céu eu posso dar. Sabe por que eu posso dar? Porque eu tenho autoridade para isso. É isso que ele está dizendo. O Pai o selou. O que significava o selo? Vocês vão se lembrar, quando nós lemos na Bíblia, que quando um rei fazia um decreto, ele punha o selo dele. Ele derretia um pouco de vela ou de cera, ele tinha um anel e carimbava aquilo com o seu anel. Era o selo dele, dizendo: isso aqui que está escrito está aprovado por mim, tem o meu selo e tem autoridade. Lembra-se que José no Egito, o faraó lhe deu um anel para pôr no dedo. Esse anel era para o quê? Para selar aquilo que ele ordenava. Aquele documento selado, aquele documento tinha autoridade, tinha autorização do rei. É isso que ele está dizendo: eu posso dar a comida que leva para a vida eterna, que não vai perecer, que não vai estragar, porque eu tenho autoridade do Deus para fazer isso. Deus me selou, eu tenho autorização do Pai. O que eu falo aqui, eu não falo por mim, eu falo pelo Pai. Era como uma carta que o rei mandava o escriba escrever e ele selava. E lembre-se que em muitos locais aquilo que o rei selava era irrevogável. Glória a Deus. Aonde chegava aquele decreto era como se o rei estivesse chegando lá e falando. É assim, é isso que Jesus está dizendo. Quando eu falo, não sou eu, é o Pai que está falando. Quando eu estou fazendo, não sou eu, é Deus que está fazendo, porque eu decretei a autoridade sobre a vida dele. A minha autoridade divina está sobre a pessoa de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos entenderam? Amém. Glórias a Jesus Cristo. Então, este selo é a autoridade de Deus para fazer aquilo que ele estava falando. Veja bem, ele diz: trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Por quê? Porque eu tenho autoridade para isso. Porque eu tenho selo para isso. Porque eu tenho autorização para isso. Eu tenho um decreto sobre mim. Amém? Amém. Receba esse decreto na tua vida. Glórias a Jesus. Vamos então para a apostila.
Mateus capítulo de número 8. Entendeu direitinho aí, Greg? Prontinho para dar aula para sua esposa quando chegar em casa. Glória a Deus. Estamos na página de número 8, é isso? Vamos começar a falar aí a respeito do Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho, né, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, vamos ler aí, também chamado de Levi, era cobrador de impostos. Olha que bela profissão, né? Uma profissão extremamente marginalizada pelos judeus. Por quê? Porque eles cobravam impostos dos judeus para dar para quem? Para os romanos, né? E os que exerciam esta profissão também eram conhecidos como publicanos. Geralmente eram mal vistos por trabalharem para os romanos ou por cobrarem a mais do que o normal e ficarem com a diferença. Não podemos afirmar que Mateus tinha essa prática, mas era tido como pecador pelos judeus. Por quê? Não podemos afirmar que ele cobrava mais para reter o dinheiro, né? Que ele fosse desonesto. Não podemos afirmar isso. Como Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, ele não confessa abertamente, mas quando Jesus está na casa dele, ele fala: Senhor, a quem eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Quer dizer, ele sabia que ele tinha defraudado. Você nem tinha falado aqui. A quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. O que não era nenhum favor, nenhuma demonstração de bondade, porque era a lei judaica. Quando você prejudicava alguém financeiramente, você tinha que devolver 4 vezes mais. Era a lei. Ele falou: vou cumprir a lei. Então, mas não sabemos se Mateus tinha essa prática ou não. A realidade é que só pela pessoa trabalhar para o governo romano, ela já era tida como pecador. Porque o governo romano eram inimigos, eles eram era o Império Romano na época. Os judeus estavam debaixo do jugo romano e quem trabalhasse para o inimigo, é óbvio, era tido também como inimigo. No caso, um pecador. Amém? Amém. Aí na apostila está escrito Lucas, capítulo 5, no versículo 25 ao 27. Está errado, viu? Risca aí que não é do 25 não. Pode abrir aí em Lucas capítulo 5, que você vai ver. Você corrige aí na apostila. Não sei se foi na hora de digitar, na hora de ler. Às vezes eu estou meio cansado, talvez que embaralhado, e eu acabo olhando aquilo que não é. É do versículo 27 ao 30. Tá? Então vamos ler aí. Na realidade nós vamos ler 2 vezes esse texto, só que uma vez em cada evangelho. Então risca o 25, deixa o 27, põe um tracinho e 30. Amém? Amém. Corrigiram aí? Então vamos ler aqui Lucas 27, diz assim: depois disto, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médico os sãos e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Então veja que aqui nós temos o nome de Levi. Este Levi é o Mateus que escreveu o Evangelho. Amém? Amém. Então, outra coisa interessante, e por isso também um dos motivos que mantive esse texto, é que nesse texto aqui ele diz assim, cadê? No versículo 29 diz assim: havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Esse outros
no grego é allos, é o mesmo termo utilizado lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, quando Jesus diz que um outro seria enviado pelo Pai. Abri ali. Eu gosto de aproveitar esses ganchos. João 14, 16. Que diz assim: eu rogarei o Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Este termo outro, que é utilizado tanto em João 14, 16, como aqui em Lucas 28, que é a palavra allos, ele dá a conotação de outro semelhante, de outro exatamente igual. Então, lá em João 14, ele está dizendo: Deus vai mandar outro igualzinho a mim. O que ele falar é como se eu estivesse falando, o que ele fazer é como se eu estivesse fazendo, o que eu penso ele pensa, o que eu falo ele fala, como eu ajo ele age. Por quê? Porque são um. Por isso que esse outro não é um outro. Como a gente fala assim, por exemplo, a cor dessa parede de cima é uma e embaixo é outra. É um outro de diferente, né? Você fala, aquela cadeira é de um formato, né? Aquela outra é de outro formato, são diferentes. Mas esse outro, no grego allos, ele significa outro exatamente igual. Amém? Amém. Então, o que ele está querendo dizer, eu estou aproveitando isso aqui já para trazer esse conhecimento a respeito da presença do Espírito Santo, que ele em nada difere em suas atitudes, palavras, pensamentos e ações da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui, quando ele está dizendo outros pecadores, está dizendo outro igual a Levi, tão pecador quanto Levi. Amém? Está igualando aquelas pessoas que estavam à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Amém, irmãos? Amém. Tudo bem. Então nós vemos aqui que os fariseus os chamavam do quê? De pecadores, né? No versículo 30 ele diz: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Quer dizer, eles não poderiam nem entrar na casa de um cobrador de impostos de publicano, quanto mais assentar-se à mesa. E aí Jesus vem e ensina-nos por que ele estava ali. Amém? Amém. Vamos continuar. Foi um dos 12 apóstolos. Mateus, né, o Levi, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. E quando foi chamado para ser discípulo, respondeu prontamente, deixando tudo e seguindo a Jesus. Devemos entender que, devido à sua profissão, Mateus era de certa cultura e posição social melhor que os demais apóstolos, o que não o impediu de deixar tudo e seguir o Mestre. Os romanos não iam colocar uma pessoa que não soubesse escrever, não soubesse fazer conta, não soubesse ler, como cobrador de impostos, porque muito provavelmente ele teria que preencher relatórios ou listas, né, valores, etc, para entregar para os romanos. Não era só pegar o dinheiro, né? Ele deveria ter um controle, ele devia saber ler as normas, né, que os humanos passariam para ele. Então, era uma pessoa que tinha uma certa cultura, um certo ensinamento, um certo preparo, né, e também de um nível razoável dentro da sociedade judaica. Amém? Amém. Após ser chamado, ele convida o mestre para um jantar em sua casa, e Jesus é criticado por comer com o pecador. O Senhor então diz a célebre frase: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, como também está escrito em Mateus, capítulo de número 9, versículo 9 a 13.
E em Mateus 9:9 ele diz: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Vocês vejam que aqui em Mateus ele já coloca Mateus. Lá em Lucas ele está Levi, mas é a mesma pessoa. Amém? Muito provavelmente Levi era o nome hebraico dele e Mateus o nome romano, assim como Paulo era o nome romano e Saulo o nome hebraico. Amém? Amém. Então era comum as pessoas terem o nome hebraico e o nome romano. Ele disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores. Veja que aqui ele não utiliza mais a palavra outros. Então por isso não tive aquele texto para poder fazer esse adendo. E assentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse: não necessitam de médicos são os mais sim os doentes. Ide, porém, e aprendei significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos e sim os pecadores ao lado. Glória a Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Deus. Existe aí, amado, uma teoria de que Mateus escreveu o Evangelho primeiro em hebraico e depois em grego, mas nunca foi encontrado tal texto em hebraico. O que se entende é que foi escrito em grego com estilo hebraico. Pode ser que tenha existido, pode. Alguns pais dos primórdios da igreja fazem menção a esse texto, mas não existe esse texto comprovadamente. Ninguém teve acesso a esse texto. Só existe uma ou outra menção da existência desse texto. Ou talvez ele tenha começado ou tenha escrito trechos, para algumas pessoas do hebraico. Mas enfim, esse texto talvez você encontre alguma literatura por aí dizendo da existência dele, e realmente existe essa literatura dizendo da existência dele, mas nunca foi encontrado. Bem? Então, quanto à data em que escreveu é muito incerta. Alguns estudiosos dizem que foi entre o ano 60 e 70, outros dizem que foi de 70 e 90. Então podemos ver que não existe um acordo, mas com toda certeza foi no primeiro século. Quantos anos tem o século? 100 anos. 100 anos. 100 anos. Então, quando falamos do primeiro século, estamos falando dos primeiros 100 anos da era cristã. Seria do ano 1 ao ano 100. Ano 1, nascimento de Cristo. Amém? A contagem começa aí. Sabemos que existe um erro na datação. E Jesus, se eu não me engano, nasceu entre 3 e 5 anos antes da data que é usual hoje. Então, se fosse corrigir, nós não estaríamos no ano 2018, estaríamos no ano entre 2020 e 2023. Alguns afirmam 5 anos de erro, mas, enfim, estamos no ano 2018. Então, para melhor entender a questão das datas em que foram escritos os evangelhos e também os outros livros do Novo Testamento, vamos entrar em concordância com o que a maioria dos estudiosos faz. Nós vamos dividir o primeiro século, ou seja, os primeiros 100 anos, em 3 partes, pois foi nos primeiros 100 anos que tudo foi escrito. Então, devemos entender que entre o fato acontecido e o fato ter sido escrito, existe uma diferença de datas. Amém? Amém. Então, vamos pegar esses primeiros 100 anos da era cristã e vamos dividir em 3. A primeira parte vai do nascimento de Jesus até sua morte, ressurreição e subida ao céu, ou seja, os primeiros 30 anos mais ou menos, 30 a 33 anos, amém? Este período está narrado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos está falando do quê? Os primeiros 30 anos. 30, 33 anos, 34. Só que
Nesse período não foi escrito nada. Então tem pessoas que pensam que Mateus, por exemplo, ia acompanhando Jesus e ia escrevendo. Seria muito bom. Mas não foi isso que aconteceu. Ele escreveu muito depois do fato ocorrido. Ou seja, o fato em que ele narra aconteceu nos primeiros 33 anos, do nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão. Mas quando ele escreveu isso? Anos depois. Talvez 20, 30, 40 anos depois. Tá? Como diz aqui, entre o ano 60 e 70. Ou, como dizem outros, entre o ano 70 e 90. Eu fico mais entre os anos 70 e 90. Eu acho que entre os anos 70 e 90 já está muito. Eu acho que, acredito que pelos anos 90 nem vivo eu não estava mais. Pelos anos 90 estava vivo só João. Tá? Então, enfim, como existem essas diferenças de datas aí também, tá? Pronto. Ou seja, se ele escreveu no ano 60, foi aproximadamente 30 anos depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Tá? E aí, entre ele, ou muito provavelmente, talvez, ele não tenha sentado a uma mesa, pego o material e escrito de uma vez. Ele pode ter levado meses ou anos para escrever tudo. Nós não sabemos se ele se assentou e começou do começo ao fim sem parar. Não sabemos como foi. Pode ter levado. Por isso, talvez, essa diferença de datação. Ele pode ter começado lá pelo ano final dos anos 70, 60 e terminado no começo dos anos 80, final dos anos 70. Amém? Amém. Então, não existe uma data concreta, porque entre ele escrever e chegar ao conhecimento, porque ele escreveu com um determinado propósito para um grupo de pessoas, ou para uma determinada pessoa, como foi o Evangelho de Lucas, por exemplo, que escreveu para uma determinada pessoa. Então, até esse grupo de pessoas, ou esta pessoa, receber isso daí completo, ler, guardar e começar a divulgar para os outros, olha aqui o que Mateus escreveu, leva um tempo. Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Você pá, pronto, está no mundo inteiro. Amém? Amém. Então, nós vamos colocar aí, nesses primeiros 30 anos, em termos de evangelho, foi onde tudo aconteceu, mas nada foi escrito. Algumas pessoas pensam que às vezes até foi Jesus que escreveu alguma coisa. Não, Jesus não escreveu. Jesus falou e as suas palavras foram escritas pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Por que Deus não permitiu que Jesus escrevesse, né? Para que a palavra dele possa ficar nos nossos corações hoje. Porque os apóstolos ouviram naquela época e depois de muitos anos escreveram. E aí talvez nós valorizaríamos somente aquilo que ele disse e os outros não. E para nós compreendermos a atuação do outro. Quem é o outro? O Consolador do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Que é o mesmo em atitude que Jesus. Amém, amados? Parte 2. Nossa, 9h15, né? Entre os anos 30 e 60, que é a segunda parte, nós dividimos a primeira parte dos primeiros 100 anos entre o ano 1 e 30, a segunda parte agora entre o ano 30 e o ano 60, é o período da expansão da igreja, né? Com a obra missionária, o evangelho é pregado de Jerusalém até Roma e alcança também os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Temos também a conversão de Paulo e suas viagens missionárias. Neste período, Paulo escreve algumas de suas cartas. Acredita-se que Hebreus, Judas, Marcos e Atos foram ou começaram a ser escritos neste período. O livro de Atos dos Apóstolos narra este período. Então, o que aconteceu?
entre o ano 30 e aproximadamente o ano 60, vejam bem, não é cravado isso, pode ter ido até o ano 60 alguma coisa, pode ter começado no ano, entendeu? Não é cravado. A divisão é feita assim para um melhor entendimento. Então, entre o ano 30 e o ano 60, aproximadamente, foi quando aconteceu tudo que está no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? E muito provavelmente foram escritos esses livros aí que foram citados. Na parte 3, ou seja, do ano 60 até o ano 100, a igreja começa a se consolidar como instituição e não mais como vários grupos dispersos. Não temos muitos detalhes históricos deste período narrados no Novo Testamento, mas muitos dos livros do Novo Testamento foram escritos nessa época. Acredita-se que Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, as cartas pastorais de Paulo foram escritas nesse período aí, entre os anos 60 e 70. João escreveu o Evangelho em suas cartas entre 75 e 90, e o Apocalipse aparece próximo do ano 96. Amém? Amém. Então, veja bem, Evangelhos, fato acontecido, os primeiros 30, 36, 30, 33, 35 anos. Fato acontecido. Fato escrito? Não. Quando se escreveu? Entre os anos 30 e 60. Amém? Amém. Fato acontecido entre os anos 30 e 60. Todo o período que está lá em Atos dos Apóstolos. Teve coisa escrita nesse período? Teve coisa escrita nesse período. E depois também, muito provavelmente. Mas, fato histórico, depois do ano 60, na Bíblia, quase nada. Ou praticamente nada. Então, fato histórico. No Novo Testamento, histórico. Nós vamos ter do ano 1 até mais ou menos o ano 60, 60 e alguma coisa. Máximo ano 70. Amém? Amém. Entendeu? Esse período, deixa eu fazer um comentário aqui, entre os anos 30 e 60, onde houve uma expansão da igreja, com a obra, essa obra missionária, as viagens de Paulo e tudo. Ele aconteceu por causa de uma perseguição. Depois que mataram Estevão a pedradas e Tiago a espada, começaram a perseguir mais forte os cristãos. Os cristãos estavam muito acomodados em Jerusalém. Os apóstolos estavam em Jerusalém. O templo estava em Jerusalém. Eles pregavam para os judeus. Os milagres aconteciam ali em Jerusalém, junto com os apóstolos. Onde Pedro passava, a sombra dele passava, curava as pessoas. Eles iam orar no templo, curavam o aleijado lá. Então quem se convertia ali, ficava acomodado ali. Ela está aqui, está tudo bem, ele está aqui, os apóstolos estão aqui, vão ficar por aqui. Mas Jesus tinha dado uma ordem: ide por todo mundo, sejam minhas testemunhas lá na Samaria, não só aqui na Judéia, mas vão para Samaria, vão para as outras nações, e praticamente não iam. Primeiro, porque eles achavam que devia falar só com os judeus. Segundo, que estavam ali meio que acomodados. Deus permite então o quê? Uma perseguição. Matam Estevão, matam Tiago, e aí às vezes a gente não entende, porque nós vamos ler na Bíblia e fala, poxa vida, sujeito, diácono, cheio do Espírito Santo de Deus, crente fervoroso, Deus permite que ele morra apedrejado. O outro, apóstolo do Senhor, está ali atuante, pregando e tal. O Herodes vem e mata ele a espada. Deus não podia mandar um anjo lá livrar, como livrou Pedro da prisão. Deus não podia mandar fogo do céu e queimar os caras que estavam apedrejando a Estevão. Mas Deus é soberano. E o controle da vida daqueles que entregam-se para o Senhor pertence ao Senhor. E se para a glória do Senhor é necessário que se perca a vida, mas ganhe a coroa da vida. Glória a Deus! E é isso que nós precisamos entender. Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus planos,
E mesmo aquele que estão na pura obediência ao Senhor e estão dispostos a cumprir até o fim, não vão murmurar, mas vão dizer como Estevão disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. E aí, com certeza, irmãos, quando nós estivermos nesse ponto, nós vamos ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo, e o Filho de Deus assentado. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Amém. Não murmuremos, não questionemos, mas vamos adorar. Glória a Deus! Amém? Por quê, Senhor? Porque, amado, se você está 100% ali na presença de Deus e está passando alguma tribulação, alguma luta, fica tranquilo, só glorifica. Aleluia a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastor, e se for preciso morrer, morra dando glória a Deus Glória a Deus. e receba a coroa da vitória. Glória a Deus. Receba a coroa. Glória a Deus. Nos dias de hoje, muitos cristãos estão morrendo por não negarem o nome do Senhor e estão dando glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém! Mateus foi um exímio escritor e fiel discípulo Entre os 12, provavelmente o mais bem preparado para escrever o Evangelho do Senhor Jesus, como foi escrito. Existe uma teoria, novamente, que ele escreveu em hebraico ou aramaico e depois em grego, mas hoje não existe tal texto para comprovar. Né? Por que entre os 12 ele foi o mais bem preparado, ele era o mais bem preparado para escrever este Evangelho da maneira como foi escrito? Por quê? Porque nós vamos ver na semana que vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as pessoas, irmãos da internet também. Louvado seja o nome.